Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor e especialista em NR10. E o tema do vídeo de hoje são as prioridades nas adequações à NR10. Sabemos que temos um campo, sabemos que temos adequações a serem feitas e como conduzir essa adequação. E para nos ajudar aqui em nossas reflexões, eu vou chamar a figura do GIR, grave e iminente risco, né? Grave e iminente risco já é um conceito já definido na NR03, que já foi publicada, né? Ela também está citada na NR01, que também já está publicada, né? E em breve, muito breve, estará na NR10, na nova versão. Mas mesmo estando omitida hoje, né, da versão que está atual na NR10, da atual versão da NR10, né, a situação de GIR já está vigorando, já que está presente aí nos documentos, nas normas regulamentadoras. Nas normas regulamentadoras, né? Nas normas regulamentadoras, né? E o que é GIR? O que é grave e iminente risco, né? São situações que podem agora, a qualquer momento, né? Esse é o sentido da palavra iminente, agora, a qualquer momento, quer dizer, está prestes a acontecer, né? O pavio da bomba está aceso, né? Pode acontecer a qualquer momento um acidente, uma situação, um evento que vai dar como consequências graves as questões de segurança do pessoal. Isso que é grave e iminente risco, né? É interessante esse nome, porque ele já denuncia. Essa classificação tem dois veios. Primeiro, a intensidade das consequências, né, do evento danoso. A intensidade das consequências é um aspecto. O outro aspecto é a frequência, é a probabilidade desse evento danoso realmente acontecer. Então essas duas grandezas, que são distintas, né, são combinadas numa avaliação para que a gente possa classificar este risco aqui está nessa intensidade, naquela outra intensidade. E é claro, né, que a gente pode encontrar em nossas instalações, né, as situações de grave e iminente risco e, né, são inaceitáveis, né? As situações de GIR não podem ocorrer em campo, elas são inaceitáveis. A identificação de um grave e iminente risco, na minha instalação, claro que eu vou priorizar as medidas de controle, que eu vou priorizar a melhoria ali daquelas adequações para que aquela situação deixe de se configurar como grave e iminente risco, né? Ótimo, né? E a nova NR10, como é que está com relação às questões de GIR, né? A nova NR10 trará um título, né, explícito, né? Explícito sobre o GIR, né? Sobre grave e iminente risco. Não só isso, né? Ele vai trazer explicitamente 5 pontos, 5 situações de campo que são consideradas grave e iminente risco, e isso facilita aí o trabalho até nosso, que estamos preocupados, né, em expurgar as situações de GIR nas nossas instalações, e também o fiscal do trabalho, né? Mas já trará enumerada situações que com certeza se configuram grave e iminente risco nas questões elétricas, né? E quais as consequências, né, em caso de se identificar uma situação de grave e iminente risco? O que isso traz como consequências, né, para nós que estamos na instalação? Bem, o fiscal do trabalho, que está inspecionando a instalação, ao identificar um grave e iminente risco, ele tem o poder, já está imbuído no seu ofício, né, impor a interdição, o embargo à interdição, né, da instalação, do equipamento, da linha, da unidade. Aí depende das particularidades onde está acontecendo esse risco, né? O que é embargo à interdição? Vai lá, desliga o alimentador elétrico, coloca lá um lacre
né? E este lacre só pode ser removido e a instalação reenergizada por inspetores do trabalho, claro, né, após serem tomadas as medidas para o controle desse grave e iminente risco, do grave e iminente risco encontrado, e que agora, graças a Deus, né, e ao trabalho de engenharia, né, Deus nos dá a inteligência para a gente agir com inteligência, né? E graças ao trabalho feito, essa situação de grave e iminente risco deixou de existir naquela instalação, né? Eu lembro de uma palestra, uma autoridade do Ministério do Trabalho, então o Ministério do Trabalho, disse que embarque e interdição é maravilhoso, né? Vai lá, visita, dá orientações, volta lá, a pessoa não fez nada, dá a multa, depois de outro tempo volta lá, dá outra multa, é reincidente, a multa aumenta, né? Volta lá, está do mesmo jeito, aí embarga, interdita, no mesmo dia as providências já estão sendo tomadas para sanar as questões de segurança, as questões graves de segurança que ali estão instaladas, né? Embargo e interdição não é penalidade, tá ok? Não é penalidade. O embargo e interdição é uma medida de controle extrema urgente, né, que se tornou necessária, visando a proteção do trabalhador, tá? Então, em princípio, não está sendo penalizada a instalação, né? Muito embora na prática, né, nos assuntos operacionais, é claro que existe um impacto muito grande nas questões de produção, né, nas atividades da firma, né? Motivo pelo qual, né, o pessoal que está embargado, está interditado, corre ligeiro, né, atrás dos assuntos, né? Dos assuntos que teriam de já ter sido cuidados, né? Bem, então vamos lá. O que nós podemos aprender com a situação de GIR no nosso dia de hoje, nos trabalhos que nós estamos fazendo de adequação à NR10, né? Nos nossos relatórios técnicos, né? Nos serviços contratados, né? O que isso pode nos ajudar, né? Então eu chamo a atenção que na própria NR03, a autoridade, né, regulamentadora, classifica, né, os graus de intensidade em 5 diferentes patamares, né? E é o grau de quê? Consequências probabilidade, né? Consequências probabilidade é em função de consequência probabilidade num conjunto de análise dessas duas dimensões. Então, os riscos são classificados como nenhum, né, risco irrelevante, né, ou um pequeno risco, né, ou um risco moderado, ou um risco substancial, né, ou um risco extremo, né? Ótimo. Então, o que isso nos alerta, né? O que isso nos inspira, né? Como que o GIR entra na NR10 nos trabalhos de hoje que nós estamos empreendendo nas questões de NR10, né? Bem, um dos documentos obrigatórios está lá no item 10.2.4, a linha G, é o relatório técnico das inspeções atualizadas, comentários e cronogramas de adequação, não é isso? Olha, é um documento obrigatório, nós temos que emiti-lo, né? E é claro, né, que nós, ao emitir esse documento, esse cronograma, nós devemos priorizar, né, os riscos extremos e substanciais, né? O que é isso? São os riscos com maiores consequências na segurança e que têm maior probabilidade de acontecer. E nós vamos focar as nossas ações. Quando eu falo ações, é recurso, tempo, pessoal, contrato, né? É uma gama ampla aí, de um coletivo amplo aí de investimento que a firma tem que fazer, né? Então nós vamos investir os nossos recursos, o quê? No controle, né? Nas adequações dos aspectos que estão impactando, que estão causando, que estão aumentando esses riscos extremos e substanciais. E nós vamos deixar de lado, pelo menos por enquanto, né, os riscos pequenos e irrelevantes, não é? Imagina só que você faz uma inspeção no seu campo e você encontra
inadequações aqui, lá e acolá, vou citar só duas, né? Você tem um CCM de motor de média tensão ligado à operação fabril, e esse CCM é manuseado, é operado, né? É operado constantemente durante as atividades de produção. Ok, ali tem uma inadequação. E nessa mesma inspeção, nessa mesma visita à instalação, nós encontramos também uma inadequação. Aonde? Num quadro de baixa tensão de iluminação do galpão do almoxarifado, fica lá no fundo do almoxarifado. O almoxarifado tem o almoxarife e um ajudante, e esse quadro só é necessário intervir nele quando queima uma luz lá no almoxarifado, né? É claro que um é uma inadequação, o outro é inadequação, mas é claro que se o nosso objetivo é garantir segurança e saúde, e é esse o objetivo da NR10, é claro que nós temos que olhar para o CCM com muito mais prioridade, né, com muito mais atenção. Por quê? Porque é uma situação que impacta de forma mais acentuada nas questões de segurança da nossa instalação, não é? Então, esse cronograma, ele tem de ser inteligente, não é apenas uma relação de inadequações, né? Deve priorizar os riscos mais acentuados, não é isso? E assim, e somente assim, né, teremos certeza de que a nossa instalação estará mais segura após o cumprimento do cronograma do que estava antes de fazer o nosso cronograma, atento aos riscos envolvidos nas inadequações encontradas. Né? Nas inadequações encontradas. Lembrando que nós temos que garantir segurança e saúde, não tem outra saída, né? Quer dizer, ou não tem outro caminho que nos dê a necessária certeza de que nós estamos no caminho certo, caminhando no caminho certo, investindo os nossos recursos e colhendo bons frutos nas questões de segurança, né? Então nós temos que classificar os riscos encontrados, né? Nós temos que classificar os riscos encontrados em campo, de forma a identificar aqueles que nos são interessantes, necessários de olhar agora, nesse momento, nesse cronograma, e, claro, identificar aquelas situações que podem aguardar mais um pouco, né? É o assunto certo, mas não é a hora de mexer nisso, não é? Desta forma saberemos, e só dessa forma saberemos, de quais riscos tratar no relatório técnico de inspeções autorizadas e, claro, no cronograma de adequações que acompanha o relatório, não é? Recursos serão empregados, dinheiro, pessoal, tempo, contratos, treinamentos serão empregados. E a segurança será melhorada de forma otimizada, já que eu estou focando no meu relatório os assuntos de maior segurança ou que tem um impacto maior na desejada segurança em nossas instalações, não é? Então, conclusão, né? Vamos concluir, né? Relatório técnico das inspeções autorizadas, temos que fazer, e o seu respectivo cronograma de adequações, né? Bem, feita a partir do quê? De uma lista de riscos classificados, né? Conforme GIR ou conforme a técnica de análise de risco prevista na NR 003. Né? No caso de GIR é urgente, né? Mas mesmo não o GIR, né, situações de risco elevado, é claro que serão focos do meu relatório técnico das inspeções autorizadas. E esse documento que eu emito com esta atenção, com esse cuidado, é um documento forte e garante, né, melhoria constante da segurança na nossa instalação, né, e otimização de recursos. Né. Agora, se a gente for feito só com uma lista de inadequações, né, simplesmente inadequação tem que adequar e, portanto, vamos adequar, né? Fica muito fraco, né? Fica muito fraco. Você corre o risco de cuidar lá do quadro de iluminação no fundo do almoxarifado, enquanto seu CCM de motor de média tensão está oferecendo um risco elevado ao seu trabalhador, não é?
Então, um relatório técnico feito apenas com uma lista de inadequação é fraco, né? Não garante a melhoria constante da segurança, né? E não garante a otimização de recursos, não é isso? Então você está na firma, já fez uma série de mudanças, já fez uma série de trabalhos, todos no veio da NR10, todos priorizando a segurança, ótimo. E aí um visitante lhe pergunta o quanto melhorou a sua segurança com esse trabalho. E você não sabe dizer, né? E você não sabe dizer, porque você não tem a qualidade dos riscos envolvidos. Não é isso? Bem, é isso que eu preparei para o vídeo de hoje. Acompanhe sempre os nossos vídeos postados nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, por favor, me mande a sua mensagem, responderei nas redes sociais. Um abraço.